Ora, vivemos num mundo carregado de imagens, estamos saturados de imagens, somos bombardeados a toda a hora por imagens, é na televisão, é na internet, é em todo o lado. Ideias pré-concebidas são-nos impingidas, conceitos pré-concebidos são-nos impingidos, nós praticamente deixamos de pensar por nós. Tal é o bombardeamento de imagens, de sons, de ideias que no dia-a-dia nos impingem, nos mandam para cima enfim, das nossas cabeças. Nesse sentido, este tema da saturação da imagem é o tema forte do lugar fictício. Porquê lugar fictício? O lugar fictício é uma forma de empacotar todo este conjunto de imagens que é o dia-a-dia. Se repararmos bem, a exposição em si é relativamente saturada de imagens e a ideia é exatamente ser essa, é que o observador, quando chega à exposição, fique também, de certo modo, cansado por ver tanta coisa e que possa perceber que há ali diferentes temas que contribuem para termos um conjunto global homogéneo. Esse conjunto global homogéneo chamei-lhe lugar fictício no sentido de tudo é real, tudo é fictício, nada é real, nada é fictício. Temos diferentes abordagens na exposição. Desde logo, começamos com a cidade impossível. O que é a cidade impossível? É a cidade dos grandes arranha-céus, é a cidade insustentável, afinal, onde o homem não consegue falar, onde o homem não consegue ouvir. Esse é o tema da cidade impossível, que começa por pequenos apanhados de maquetes a uma escala relativamente humana, mas que evolui desde logo para o grande arranha-céu, para as torres compactas, e depois o tema que une, a pintura que une, é a pintura da Torre de Babel, onde de facto a história conta-nos que, à medida que foram crescendo a torre, os homens foram se desentendendo porque de facto tinham diferentes linguagens. Esse é o tema fundamental da Cidade Impossível. Temos também uma outra área que é a este e a oeste dos Himalaias. E como é que me surge esta ideia? Quando estou a voar exatamente por cima dos Himalaias, quando me estou a deslocar para o Oriente, vejo da janela do meu avião todo aquele vasto território que é a Mongólia e todo aquele emaranhado geológico de terrenos secos e agrestes que se desenvolvem a perder de vista. E esse passa a ser também um grande tema desta exposição. Porque é tudo o que se passa, enfim, da Mongólia para este, e a oeste, tudo o que se passa dos Himalaias para o oeste, sendo que são, se repararmos bem, temos o Ocidente e o Oriente separados exatamente pela Cordilheira dos Himalaias, e esse é o grande foco, é a espinha dorsal deste tema.
Há um tema que eu chamei Ready Made, que tem a ver com um conjunto vasto de fotografia e pintura, relativamente diferente do resto da exposição. Se repararmos bem, há ali um conjunto de estátuas retiradas do seu lugar artístico por excelência e que estão, de certo modo, atrás de grades, em estaleiros. Esse dá o tema a este subsetor do ready-made e, se repararmos bem, é também a capa do catálogo, exatamente porque parece-nos decididamente fictício encontrar um conjunto de estátuas, enfim, presas atrás de um estaleiro de construção civil e não à frente de um grande palácio. E daí, de certo modo, esse conjunto de imagens dá o tema, enfim, dá a imagem do lugar fictício enquanto tema. Há também um conjunto interessante, do meu ponto de vista, como é óbvio, uma pintura interessante que tem a ver com os clássicos da nossa imaginação que estão colocados em bolhas. Desde logo os clássicos, alguns grandes clássicos da pintura e outros clássicos, enfim, da minha juventude, da nossa juventude, que tem a ver com o Rato Mickey, com o Pato Donald. Se repararem bem, há ali uma mistura de ready-made, de 15 minutos de fama também, quase, nessa pintura. Há uma grande instalação que eu lhe chamei World Remix, ou Um Estado do Mundo, e tem a ver exatamente com aquilo que eu considero ser o Estado do Mundo. O que é que nós encontramos nessa instalação? Uma tenda relativamente grande face àquilo que está lá dentro. O que é que encontramos lá dentro? Um conjunto de soldados que se guerreiam, um conjunto de relógios com tempos diferentes e, a dar o toque da contemplação, um conjunto também de conchas do mar. De certo modo, podemos dizer que o estado do mundo, associado depois a um reutilizar do tema de Guernica de Picasso, dá o mote a esta instalação. Ora, que processo criativo é que eu utilizei? Desde logo, a pintura é uma peça central em toda a narrativa e à volta da pintura, através da fotografia ou da instalação, eu complementei um pouco a ideia. Utilizei bastante como processo criativo a colagem em si, a colagem associada à pintura, que é um tema que eu gosto muito de abordar, sobretudo porque a colagem dá alguma contemporaneidade à própria pintura, dá-nos alguma dimensão acrescida que falta na pintura. Desse ponto de vista, penso também a necessidade de uma instalação neste conjunto também é importante para termos uma linguagem também mais 3D, mais consentânea, afinal, com o tema da saturação da imagem que temos nos dias de hoje. Portanto, a instalação 3D, a fotografia como complemento da pintura, a colagem como acrescente à própria pintura, todo este pacote, penso que responde um pouco a este desafio, afinal, que foi criar um lugar fictício.